Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Que a paz de Jesus continue entre nós. Bom, nós ouvimos a leitura da lição de hoje. Trata-se do item 18 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados aflitos. É interessante a gente verificar a importância desse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois do capítulo 28, é o capítulo mais extenso que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo. O que quer dizer isso? Quer dizer que Kardec deu uma atenção muito especial ao problema das aflições humanas. Tanto assim é verdade que desses 18 itens desse capítulo, 14 se referem à mensagem de espíritos evoluídos. Como se trata do espírito Lacordaire, que ditou essa mensagem na cidade de Havre, na França, em 1863. Lacordaire foi um padre dominicano, nascido em 1802 e desencarnado em 1861. Foi considerado no século XIX o maior pregador religioso. Era da ordem dos dominicanos. Tanto era uma pessoa importante, culta, que pertencia à Academia da França, possivelmente como a nossa Academia Brasileira de Letras. Foi ele que inaugurou ou criou as conferências religiosas. Então, certamente podemos dizer que naquela época a igreja era mais fechada no recinto das igrejas, né? E com Lacordaire ela se manifestou mais amplamente através da realização das conferências religiosas. Não sabemos se eram palestras públicas, se eram feitas simplesmente no recinto da igreja ou também atendendo a convites fora da igreja. Mas de qualquer forma, nós verificamos que é um grande colaborador da doutrina espírita. Está confirmando justamente aquilo que o Espírito de Verdade diz no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo chamado Cristo Consolador, quando ele diz que nós teríamos de aprender uns com os outros, com os espíritos desencarnados, que já houveram encarnados no nosso planeta e que se tratavam de espíritos mais evoluídos. E nesse capítulo 5 consta, portanto, 14 mensagens ministradas ou ditadas por esses espíritos evoluídos que colaboraram, evidentemente, com essas mensagens na codificação espírita organizada por Allan Kardec. Senhores, vejam que interessante, logo no início da lição, diz Lacordaire que quando Jesus diz bem-aventurados os aflitos, que a eles pertence o reino de Deus, ele não se referia de modo geral a todos aqueles que sofrem. Parece uma contradição, né? Que na realidade, bem-aventurados os aflitos
se referem a todos nós, porque ele mesmo disse: porque todos que estão encarnados aqui estão em situação de aflição, uns mais, uns menos. Mas, pelo próprio título desse item, bem sofrer, mal sofrer, possivelmente essa lição se dirige aos que não sabem sofrer. E para aqueles que não sabem sofrer, nós vimos aqui que Lacordaire valorizou muito a prece, a coragem, a perseverança e criticou o desânimo, valorizou a recompensa pelo sofrimento e todas as virtudes que a pessoa conquista estando sofrendo, superando os seus sofrimentos, ou seja, as suas provas. E interessante que ele compara, dizendo que o desânimo não pode ser consolado. E ele vai fazer uma comparação, considerando situações no plano material, que nos leva realmente a não poder aceitar o desânimo, porque o desânimo é a entrega ao sofrimento. E nós sabemos que nós não estamos aqui de férias, nem para curtir lazer. Isso nós já sabemos desde muito tempo. Nós estamos aqui para melhorar espiritualmente. E esse melhorar espiritualmente implica que cada um de nós é envolvido por um passado cheio de trevas, de causas, de sofrimento. E viemos encarnar aqui justamente sabendo disso no plano espiritual, com o compromisso de retificar os nossos erros, suportar as consequências desses erros que cada um praticou. De que forma? Sofrendo. Porque todo erro tem como consequência, de certa forma, uma determinada pena. E pena faz sofrer, não é? Então, essa lição serve para todos nós, porque eu tenho a impressão que cada um de nós aqui ainda não está bem preparado, não sabe ainda sofrer bem. Porque o que é sofrer bem? É sofrer com paciência, com resignação, para merecer a recompensa. Porque o rebelde, por acaso, perante as suas dificuldades, ele vai ser recompensado? Pelo contrário, perante a justiça divina, ele vai ter certamente uma pena aumentada para o futuro, para resgatar no futuro. Então, só merece recompensa perante a justiça divina aquele que sabe sofrer, que sofre com paciência, com resignação. E às vezes, as pessoas vejam que interessante, né? A maioria das pessoas, ouvindo essas frases iniciais de Lacordaire, certamente vai falar: mas então, o que é que fazem os espíritos protetores que não protegem os seus apadrinhados, ou seja, aquelas pessoas que vêm já com um anjo da guarda designado para acompanhá-lo nessa jornada reencarnatória? Se não há forma de aliviar, de evitar o sofrimento, então a coisa então cai justamente na corrente do materialismo. Mas
é justamente porque quem assim pode pensar ignora esses ensinamentos, ignora que tanto o Evangelho de Jesus quanto a doutrina dos Espíritos, que não deixa de ser a confirmação dos ensinamentos do Evangelho de Jesus e o esclarecimento de todas as verdades que Jesus não pôde revelar claramente. Nós sabemos por quê, dado o nível evolutivo do povo da época em que ele se reencarnou entre nós. Então, veio a doutrina espírita para confirmar os ensinamentos dele, esclarecer o que ele não pôde dizer claramente e recolocar as coisas nos seus devidos lugares. Então, essa doutrina, ela veio dirigida especificamente para despertar, instruir o espírito. Instruindo o espírito, evidentemente que instruído será o homem, que se trata do espírito encarnado. Mas o homem que está apegado à matéria não compreende isso, porque não conhece esses ensinamentos. A religião para ele é uma prática exterior que às vezes ele nem sabe explicar para que serve. E nós sabemos que a doutrina dos Espíritos não é uma religião. Além de religião, de conceitos religiosos, pelo aspecto dos ensinamentos moral, que ela, do próprio Evangelho de Jesus, que ela selecionou como base dos ensinamentos morais dela própria, ela é filosofia e ciência. Como ciência do espírito, ela é ignorada, talvez, até por muitas pessoas que se dizem espíritas, porque às vezes não estuda como deveria estudá-la. Porque se é ciência, ela só vai ser compreendida nos seus detalhes ou na sua profundidade através do estudo. Por isso é que em cada casa espírita, o tom primordial que se ouve é, além do amor, estude. Tem de estudar a doutrina espírita. É a única doutrina da espiritualidade que tem sobre a terra. E graças a Deus, através dela mesma, a doutrina humana, aliás, a ciência humana, revelada pelas leis materiais, as leis da matéria, estão evoluindo de forma que eu acho que não está muito distante fazer essa conexão para que leve os cientistas que descobrem as leis da matéria e revelam essas belezas de descoberta, de conforto que nós estamos vivendo. Então eles vão passar a entender realmente a doutrina do Espírito, que podemos afirmar que é do plano espiritual que origina até mesmo a doutrina da matéria, que revela as leis materiais. Então nós temos de conhecer primordialmente a doutrina espiritual do Espírito, porque uma vez conhecida, assimilada, colocada em prática, a verdadeira revolução moral, que a humanidade está na expectativa dela, será realmente realizada, feita no bom sentido, revolução para o bem. Nós vamos verificar que todos nós estamos em aflições. Temos as aflições das provas, temos as aflições das expiações, temos as aflições individuais, particular de cada um, em decorrência do nosso próprio
nível evolutivo, o nível evolutivo de cada um. E a esse respeito, é interessante uma lição de Emmanuel, que eu tomei no livro Esperança, capítulo 9, quando ele diz que desastres, provações, enfermidades e flagelos inesperados provocam indignações de nossa parte. Veja bem. E aí vem a pergunta: onde estão os amigos desencarnados que protegem as criaturas? E a resposta é extraordinária. Veja bem a resposta que Emmanuel dá. Quem deseja conhecer a atitude moral dos espíritos benfeitores diante dos padecimentos da vida, consulte os corações que amam verdadeiramente na terra. E aí ele cita alguns exemplos, dentre os quais eu colhi alguns aqui. Emmanuel manda: observe o sentimento das mães devotadas, que bendizem com lágrimas as grades do manicômio para os filhos que se desequilibraram no vício, de modo que não se transfiram da loucura para a criminalidade. É evidente que do desequilíbrio mental para a criminalidade, esse passo não deve ser dado. E é por isso que as mães que realmente amam preferem ver seus filhos recolhidos entre as grades de um manicômio do que vê-los mergulhados na criminalidade inferior. Manda ainda Emmanuel: ouça os gemidos de amargura suprema dos pais amorosos que internam os filhos no hospital para que lhe seja amputado esse ou aquele membro do corpo, a fim de que a moléstia grave a que fizeram jus pelos erros do passado não lhes provoque a morte mais rapidamente. É evidente que qualquer pai que ama seu filho prefere vê-lo sem um membro do seu corpo do que assistir o seu sepultamento. Eu acho que isso aí, embora tenham aqueles que digam que eu prefiro ver meu filho morto do que sofrendo. Por quê? Porque não conhecem a doutrina espírita, não conhecem que o sofrimento é remédio para o nosso espírito. Não se lembra esse pai, se tomarmos esse exemplo aqui, que o filho está naquela situação porque errou no passado. E se errou no passado, está respondendo pela provação, que não deixa de ser uma pena, a presente encarnação. Outro exemplo: ouça as esposas abnegadas quando são obrigadas a concordar com a prisão dos companheiros queridos para evitar que caiam nas profundezas da delinquência e da criminalidade. Evidente também é uma alternativa que todas as companheiras que amam vão preferir, né? Bem, o tempo nós temos de cumprir e vamos ver agora as aflições próprias de cada um de nós e que nós temos de suportá-las com paciência, corrigindo-as até
porque são defeitos, são vícios, para que no futuro elas não venham produzir aflições maiores como estas a que Emmanuel se referiu há pouco. Então Emmanuel, noutra lição do livro Religião dos Espíritos, chamado a lição, examina a própria aflição. Então, Emmanuel manda que se examine a própria aflição para se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Aliás, nós não concluímos aquela referência à primeira lição do Emmanuel. Então, ao invés de nós recriminarmos os nossos protetores espirituais, nós temos como lições para compreendermos as dificuldades nossas, as atitudes dessas mães, desses pais, dessas companheiras que realmente amam e que foram referidas por Emmanuel na lição anterior. Então vamos examinar as nossas próprias aflições. E a elas foram dados nomes, né? Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. Pessoa que ama profunda a si mesmo é uma pessoa profundamente egoísta e que certamente terá de se corrigir para não sofrer as consequências aflitivas. A aflição do vício chama-se delinquência. Daí a razão que nós temos de debelar os nossos vícios. A aflição da agressividade chama-se cólera. Cada um de nós tem um momento de cólera. Tem momento de cólera, de raiva, de má resposta. A aflição do crime chama-se remorso. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da indisciplina chama-se desordem. Todo sujeito disciplinado é desorganizado, é desordenado, portanto. A aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição do relaxamento chama-se evasiva, fuga. A aflição da indiferença chama-se desânimo. A aflição da inutilidade chama-se queixa. Todo indivíduo que se julga inútil, permanentemente queixa de alguma coisa, de várias coisas a um só tempo. A aflição do ciúme chama-se desespero. A aflição da impaciência chama-se intemperança. A aflição da sovinice chama-se miséria. A aflição da injustiça chama-se crueldade. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. E aí ele faz aqui, ele afirma aqui uma frase com reticências, né? A aflição no reino doméstico e da esfera profissional e do raciocínio e dos sentimentos. Nós sabemos quais são essas também. Então, conclui Emmanuel dizendo: os corações unidos ao sumo bem, contudo sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida,
E por isso apenas eles, esses unidos ao sumo bem, anônimos heróis do cotidiano, conseguem receber e acumular em si mesmos os talentos do amor e paz reservados por Jesus aos sofredores da terra, quando pronunciou no monte a divina promessa: bem-aventurados os aflitos. Meus irmãos, quando eu disse que Lacordaire ia fazer uma comparação interessante, ele compara os sofredores com aquele soldado que está num campo de batalha pronto para integrar uma luta. Ele está ali justamente para lutar. E ele sabe do seu compromisso para com a pátria. Está ali para defender a pátria. E quando ele não é chamado para ir para a frente de luta, ele sabe que possivelmente ele não vai ter uma recompensa, uma condecoração. Ele não vai cumprir com o seu compromisso com a pátria. Então ele não foi ali para ficar quieto no acampamento. O desejo dele é lutar. E assim somos nós perante a luz, a vida encarnada. Nós não viemos aqui para lazer, para férias, para ficar eternamente passeando. Nós temos de ter os momentos de descanso, de lazer, para recuperar as forças físicas, mas não igual àqueles que falam assim: quando eu aposentar, eu não quero mover uma palha, quero ficar quietinho na vida, tal. Esse é aquele soldado que está à toa lá no acampamento. Vai receber recompensa? Então, tem mais lições importantes de Emmanuel, com referência a não fugir da luta. Nós temos de evoluir aqui no campo de batalha, enfrentando as nossas dificuldades e fazendo todo o esforço para combater as mínimas irritações que a gente tem em determinado momento, para não falar para superar as grandes provas que nós estamos resgatando em função dos nossos erros do passado. E vamos ver que Emmanuel, então, para encerrar, vai dizer o seguinte noutra lição muito importante do livro Ceifa de Luz, capítulo 27. Olha bem o que diz Emmanuel: valorize a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus, porque Jesus, a quem todos se propõem a escutar e seguir, ao invés de facilidades imediatas na terra, preferiu oferecer para ensinar a todos nós a ascensão ou elevação espiritual, oferecer a humildade da manjedoura onde ele nasceu, a imposição constante do serviço aos necessitados, a incompreensão dos nossos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. Essa nossa cruz é suportar as nossas provas com paciência e resignação. Então finaliza Lacordaire a lição de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo o seguinte: bem-aventurados aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que,
tem a ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Com essas palavras, meus irmãos, nós deixamos para a reflexão de todos nós e rogamos a Jesus que continue nos dando força, coragem para enfrentar todas as nossas dificuldades. Que assim seja.